Bom dia, meus amigos. Já amanheceu, mais uma semana se inicia. Como é bom acordarmos para um novo dia, cheio de luz. Que Deus abençoe nossa jornada, livrando-nos de todo mal e abençoando nossos passos. Meus amigos, estamos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 171, que diz o seguinte: Tenha mente grande, resista ao enfrentar dificuldade no lar, estar sem dinheiro até para o insignificante, haver perdido oportunidades, sentir-se debaixo de pressões, carregar a velha mágoa, a dor insistente, o parente difícil, a incompreensão da pessoa amada, ver o tempo passar sem fazer nada de útil. Se crer em objetivos mais altos, colocar valores na alma e pensar positivamente, tudo isso não é nada. A força das dificuldades terá sido mais fraca do que a resistência e não causará sofrimento. Uma mente grande é como um caminhão grande que transporta maior peso. Meus amigos, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 17. Sejam perfeitos. O item é o 5, parábola do semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniram-se ao seu redor. Assim ele subiu em um barco e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutem, vocês também, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, faz surgir o espírito mau, que arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria. Mas, por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra,
mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 70 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. A parábola do semeador descreve as diversas maneiras de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas existem para as quais os ensinamentos não passam de palavras sem valor? Elas são como as sementes que caíram sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. Essa parábola se aplica também aos diversos tipos de espíritas. Ela é o símbolo daqueles que se apegam somente aos fenômenos materiais, sem tirar deles nenhum proveito. Veem o fenômeno como um mero objeto de curiosidade. Simboliza também os que procuram somente o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se apenas enquanto elas satisfazem a sua imaginação. Porém, depois de ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como eram antes. A parábola do semeador também simboliza aqueles que acham os conselhos muito bons, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. E, finalmente, simboliza aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz bons frutos. Que assim seja. Amigos, que possamos colocar a nossa semente em uma terra boa e ela produzirá bons frutos. Vamos agradecer a Deus por mais este ensinamento, pela luz que nos ilumina, por mais uma semana que seja abençoada, pela família que Deus nos deu, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelos amigos e inimigos. Vamos pedir a Deus misericórdia para aqueles que neste momento se encontram pelas ruas. Que Jesus seja o cobertor daqueles que neste momento estão passando por este frio, Senhor, que não tem uma casa para morar. Que o Senhor seja este cobertor. Vamos pedir a Deus misericórdia por aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que estão em sofrimento, com angústias, depressão, aqueles que se encontram presos nos asilos, nos orfanatos. Amado Mestre Jesus, o Senhor conhece cada um de nós. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine. Vamos, meus amigos, colocar nossa vida, nossos projetos na mão de Deus, confiar nele
e pedir que Ele nos conduza e nos mostre o caminho certo. Eu desejo a todos um dia abençoado. Que assim seja.